Vamos ler até o versículo 10. Lucas 19, de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Lucas 19, de 1 a 10. Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se queixar dizendo: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então aqui temos Jesus, Zaqueu e a multidão. Interessante que quem era Jesus, né? Nesse contexto, Jesus é especial, mas no contexto aqui de Zaqueu, na visão de Zaqueu, Jesus é alguém muito especial, alguém muito importante, que estava há quase 3 anos já desenvolvendo o seu ministério. Então diz a palavra que a fama de Jesus, ela correu pelos povos, pelas nações, pelas cidades. Ouvia-se falar muito de Jesus. E Zaqueu, não diferente, ele tinha ouvido falar do seu ministério, ministério de amor, de misericórdia, de cura. Então Zaqueu queria saber quem era esse Jesus. Um Jesus que trazia uma mensagem de boas novas, uma mensagem diferente, uma mensagem de vida, uma mensagem de transformação. Curava os leprosos, curava os cegos. Ele tinha acabado de curar um cego quando ele entrava em Jericó. Então essa fama chamou a atenção de Zaqueu. E esse Jesus maravilhoso, ele trazia algo nas suas palavras. Ele tinha uma palavra doce, uma palavra profunda, uma palavra que mexia com os corações, uma palavra que trazia transformação, trazia vida, trazia vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E Zaqueu, quem era esse Zaqueu? O texto que nós lemos e fala que ele era chefe dos publicanos, ele era o maioral dos publicanos, era o chefe dos cobradores de impostos, né? Ele era, como nos nossos dias, seria um chefe da Receita Federal. Ele cuidava dos impostos. Era muito rico, tinha muito dinheiro, era bom no que fazia. Ele era odiado pelos judeus, porque ele era um judeu e ele cobrava impostos do judeu para os romanos, que era o império que dominava na época. E ele recebia uma porcentagem por todo imposto que ele cobrava, ele recebia uma porcentagem, por isso ele era muito rico. Podia-se dizer que era um homem de sucesso, né? Mas lhe faltava algo que ele buscava. Eu estava meditando nesse texto, estudando, orando, e eu comecei a lembrar que há 36 anos atrás, como Zaqueu, eu buscava saber quem era Jesus. Eu tinha 15 anos, eu tinha uma vida tranquila, morava com os meus pais, era feliz, no sentido que tinha tudo para ser feliz, tinha uma vida abençoada, não passei necessidades, vivia num momento gostoso, né? Nos anos 80, a gente jogava bola na rua, a gente brincava na rua, a gente tinha poucos
pouco divertimento eletrônico, brincava de taco, né? Era esse o nosso divertimento, esconde-esconde, e íamos jogar bola na praia. Essa era a nossa diversão, e era uma vida gostosa. Mas faltava algo. Eu com 15 anos, eu me sentia infeliz, eu me sentia vazio. Havia um vazio tão grande no meu coração. Eu era uma pessoa muito divertida, eu gostava de brincar, eu tirava um barato de todo mundo, e na contrapartida também tirava um barato da minha cara. Eu sempre fui assim, rechochudinho, gordinho, então sofri um pouco de bullying na escola. Mas isso não era problema, eu passava por cima, eu sempre fui grandão. Eu nunca fui de brigar na escola. Eu, quando vinha assim, alguma situação de briga, eu caía em cima da pessoa, acabava a briga, né? Não tinha mais... Mas geralmente gordinho não é de briga, né? É bonachão, tranquilo, não é de... Geralmente baixinho que é folgado, né? Baixinho quer sair na mão com todo mundo. Mas faltava algo, e eu estava pensando, assim como Zaqueu, eu queria saber. Eu não sabia exatamente o que eu procurava, mas eu procurava algo que pudesse me dar paz, que pudesse preencher o vazio do meu coração. E o texto bíblico, né, que nós lemos aqui, mostra que ele tinha tudo para ser feliz, mas faltava algo que não completava a sua vida. Era tipo da pessoa impossível aos homens. Imagina que ele, como cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, ele era odiado pelos judeus, pelo seu povo, aonde ele vivia, sua nacionalidade. Ele era considerado como um traidor, tirar dinheiro para dar para os romanos. Havia toda essa questão política e até religiosa. Era como impossível. E tem um texto lá em Lucas mesmo, no capítulo anterior, no capítulo 18, no versículo 24 até o 27, que diz assim: vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, meu irmão, às vezes você está passando uma situação que você diz: isso é impossível. Zaqueu ser salvo é impossível, porque ele era rico, ele era odiado, ele não tinha condições. Aí Deus vem com uma palavra maravilhosa, Jesus dizendo: aquilo que é impossível para você, homem, ser humano, para Deus é possível. O que é impossível para você? Nós oramos aqui agora há pouco, e eu pedia que você apresentasse algo que para você é impossível, que para você não tem jeito. Para Deus tem jeito. E quando nós oramos a Deus, é esse o objetivo, é você colocar nas mãos do Senhor, daquele que é especialista. Eu tenho falado isso, Deus é especialista em impossibilidades. Ah, não tem jeito, não dá, na minha vida não dá, não tem como, já era. Em Deus é possível. Amém? Você lembrou de alguma coisa que é impossível? Você fala: não dá. Aquele camarada, por exemplo, ele não dá, ele não tem mais jeito. Tem jeito, no Senhor tem jeito. Outra coisa, ele também era baixinho, e como eu, gordinho, ele sofria bullying por ser baixinho. E de repente, quem sabe na escola, ele sofria esse tipo de coisa. Até naquele momento ele estava sofrendo por ser baixinho. Diz o texto que a multidão impedia que ele pudesse ver Jesus, e que para ele ver Jesus ele teve que subir numa árvore. Você já imaginou um cara rico, provavelmente estava com uma roupa de rico, né? Com um traje da moda, um corte da moda italiano, de Roma, quem sabe? E ele subiu, não importou, ele subiu. E amados, o Senhor, eu vejo isso na Bíblia, o Senhor se agrada de quando nós o buscamos.
É lógico que a bênção de Deus, ela não está ligada simplesmente à minha busca. Ele é misericordioso e Ele age. Não é a minha fé, o tamanho da minha fé, a minha oração, o meu... Não, é o Deus que eu creio. Mas Deus se agrada disso. Deus se agrada quando nós buscamos o Senhor. A própria palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Significa que o Senhor gosta disso, da nossa busca, do nosso envolvimento, da gente estar aos seus pés. E a gente percebe que Zaqueu, ele fez isso, ele buscou ao Senhor. Eu percebo aqui também uma qualidade em Zaqueu, ele era persistente. Mesmo com os impedimentos, ele não teve essa de ficar parado. Jesus vai passar mesmo, não vai dar para mim ver, a multidão não está deixando. Não, ele persistiu, ele deu um jeito, ele foi atrás. E quantas vezes, amados, nós estamos passando um tipo de luta, uma dificuldade, um momento difícil na vida, e a gente tem que ir para frente, tem que ser persistente, porque Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. E a multidão agora? Terceiro elemento, falamos de Jesus, falamos de Zaqueu, e agora da multidão. Bom, a multidão, o que representa? São pessoas, situações, obstáculos, impedimentos, até os invejosos, e até mesmo as tentações, que sempre vão tentar nos tirar da bênção. Então a multidão é aquilo que vai tentar nos afastar, de nos separar, e uma multidão muito grande, muito difícil, muito poderosa, que nos atrapalha de vermos Jesus, é o pecado. Essa daí é terrível. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a multidão, ela quer tirar a bênção, quer nos impedir de termos contato, intimidade com o nosso Deus. Às vezes a multidão é o desânimo, é a depressão. Estou desanimado, não vai dar, eu não consigo, nada dá certo, meu Deus. É uma multidão, e ela te atrapalha, e ela vai fazer de tudo para que você não se aproxime, e você tem que buscar. E esse Zaqueu, ele não se importou com a multidão, ele venceu a multidão, ele foi para cima. Interessante que essa mesma multidão que estava impedindo que Zaqueu visse Jesus, foi a mesma multidão que questionou que Jesus recebeu Zaqueu, ou que Zaqueu tenha recebido Jesus em casa. Então a multidão é a mesma que te atrapalha e é a mesma que te acusa. Ou seja, veio para atrapalhar. Mas, amados, Zaqueu não se importou, ele foi para cima. Talvez você está passando um momento difícil no teu trabalho, que a multidão, a pressão, as acusações sobre a tua vida, sobre o teu trabalho. Vivemos dias difíceis para você que é administrador, dias difíceis para você que é um empreendedor, para você que é empresário, não é verdade? São dias difíceis, para você que é professor, funcionário público, para você que está desempregado, são dias difíceis. E a multidão, muitas vezes, é o desânimo. Meu Deus, não dá, como é que eu vou alimentar minha família, como é que eu vou sustentar o meu lar? E a multidão, ela vai te pressionar até o ponto de você largar tudo. Zaqueu poderia ter desistido, não dá, vou embora, não dá para ver Jesus, na próxima eu vejo, ele deve passar de volta. E olha que coisa interessante, foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Ele subiu para Jerusalém, e lá ele foi entregue, e lá ele foi crucificado.
ele não passaria mais ali. Zaqueu não perdeu a sua oportunidade. Meu irmão, não perca a oportunidade. Não deixe que a multidão te abafe. Não deixe que as situações difíceis, que as pressões, que os obstáculos tirem o teu foco daquele que é especialista em possibilidades. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então ele entra em Jericó. Me chama a atenção para a minha vida, que Jesus ele quer entrar na minha vida. Não só há 36 anos que aconteceu isso comigo, mas ele quer entrar na minha vida diariamente. Ele quer fazer parte da minha família, ele quer fazer parte do meu trabalho, ele quer fazer parte da minha intimidade, do meu dia a dia. Jesus quer estar comigo. Quando ele passou e entrou em Jericó, o alvo dele era agir nas vidas, como agiu na vida de Zaqueu. Então Jesus ele quer entrar na nossa vida, na nossa história. Jesus ele quer fazer parte do meu dia a dia, do meu levantar, do meu andar, na escola, na faculdade, no trabalho, no relacionamento com o meu lar, com a minha família, com os meus parentes, com os meus amigos. Jesus quer fazer parte de quem eu sou. E deixa que ele faça isso. Não impeça, porque muitas vezes a multidão sou eu mesmo. A minha falta de fé, a minha incredulidade se transforma em obstáculo para que eu veja as bênçãos de Deus. Interessante, quando Jesus tinha sido crucificado, os discípulos ficaram desanimados. E lá em Lucas capítulo 24, conta a história de 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém, indo para um vilarejo chamado Emaús. E diz o texto que eles vinham falando, e ali eles vinham conversando, aquele dialogando, meu Deus, e Jesus morreu, acabou nossa esperança, e eles estavam entristecidos. De repente um forasteiro entra e começa a conversar com eles no caminho, e eles não perceberam que era Jesus. Jesus entra ali no meio conversando, você vai ler lá em Lucas 24, e eles não perceberam, a incredulidade fechou os olhos deles, e eram pessoas íntimas de Jesus, porque depois que eles descobrem, os olhos deles se abrem, eles saem correndo para falar com os discípulos, ou seja, eram pessoas que conheciam bem Jesus. Mas muitas vezes nós até conhecemos a Jesus, mas a incredulidade, a falta de fé, o desânimo nos impede de vermos Jesus, e se torna então uma multidão que faz um cerco para que eu possa ver a bênção de Deus na minha vida. Zaqueu, ele sabia que Jesus ia passar por ali, e ele se preparou para ver Jesus. Eu imagino que ele deve ter colocado no coração, não, hoje eu vou ver Jesus, não sei o que vai acontecer, mas hoje, de hoje não passa. Alguma coisa estava dizendo para ele que aquele era o dia. Há 36 anos atrás, quando eu entrei numa igreja, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha uma esperança que ia ser um dia tão especial, que aquela noite, ali naquela igreja, algo especial ia acontecer. E realmente aconteceu. Não aconteceu algo especial, aconteceu a coisa mais importante da minha vida. Jesus entrou no meu coração, mudou a minha história, me deu paz, me deu esperança, e o que eu sou hoje é o que Ele fez na minha vida, começou a fazer na minha vida lá em 1981. Zaqueu não sabia, mas ele tinha uma convicção: nada vai me atrapalhar de ver esse Jesus. Ele tinha assim uma expectativa de ver Jesus, mas olha o que aconteceu. Ele não só viu, ele teve contato, ele teve intimidade, ele abriu o coração. E é isso que acontece quando nós queremos ver Jesus, quando nós queremos ver Jesus na nossa vida, quando nós queremos ver Jesus no nosso lar, quando nós queremos ver Jesus na vida dos nossos filhos.
Quando nós queremos ver Jesus no nosso dia a dia, na nossa igreja, eu quero ver Jesus no meu dia a dia, eu quero servir a Jesus, eu quero me envolver com Jesus. E Zaqueu sabia que Jesus ia passar, e ele não perdeu a oportunidade. E por querer, desejar conhecer Jesus, ele subiu numa árvore, e quando Jesus falou: olha, Zaqueu, desce depressa, ele não teve dúvida, ele deu um pulo, quase torceu o pé, mas ele desceu rápido, com alegria. Acho que o coração dele estava na boca. Ele chamou pelo meu nome, né? Aquela situação, ele olhou para um lado, para o outro: não, só eu sou Zaqueu, deve ser eu mesmo, sou eu. E ele foi. E eu sei que isso aconteceu com você quando Jesus te chamou, quando Jesus entrou na tua vida. Alegria, não foi assim? A paz, aquela presença gostosa. E a cada dia, a cada momento que a presença de Deus vem pela nossa vida, é esse sentimento gostoso. Nós não imaginávamos como Jesus se tornaria íntimo da nossa vida. Eu não imaginava com 15 anos tudo que Jesus iria fazer, tudo que Jesus fez, os milagres, as libertações, as portas que Ele abriu, o caminho que Ele mostrou, quantas coisas maravilhosas. Meus olhos se abriram, aquele vazio que havia no meu coração foi totalmente preenchido, aquela falta de paz, aquela angústia que era tremenda na minha vida, era palpável a angústia, a falta de alegria, e o Senhor veio mudar todo esse contexto, me dando paz, me dando alegria, mudando a minha história. Sabe, amados, o Senhor está atento às nossas necessidades. Há um período atrás, antes de Jesus estar ali com Zaqueu, ele passou por Bartimeu. E o texto bíblico diz que Bartimeu, como cego, ele não podia ver Jesus, mas ele queria ver Jesus. Ele era cego, mas ele não era mudo, então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu era um mendigo, não tinha nenhum valor perante a sociedade, era cego. Mas Jesus se importou. Diz o texto que ele parou e atendeu. E não só parou e atendeu, mas ele curou e salvou aquele homem. Agora Zaqueu, ele não gritou, ele ficou calado. Mas havia um grito dentro dele. Sabe esse grito que não sai, mas é um clamor. Essa tua necessidade, amados. Quem sabe essa angústia do teu coração, esse algo que você precisa liberar, um perdão, uma tristeza que te acompanha há tantos anos, que tem rasgado o teu coração, que tem te machucado. Zaqueu estava ali. Alguém podia dizer: Jesus parou porque ele era rico. Mas e Bartimeu? Bartimeu, o cego? Era um mendigo, estava mendigando. Jesus parou, porque Ele ouviu, Ele está atento. Sabe, amado, Jesus está atento ao teu clamor. Jesus está atento a esse grito que tem feito você chorar. Teu coração tem sangrado, tem chorado. Sabe aquele choro que ninguém vê? Sabe? Aquele choro que ninguém vê. E que de repente até aqueles que podem ver, mas não entendem, não vão poder te ajudar. Jesus pode ajudar. Ele quer ajudar. Ele tem poder. E Ele deseja. Jesus estava atento ao clamor de Zaqueu. E quando ele passou, ele olhou para o alto. E olha que coisa linda, ele chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, que eu quero ter contato contigo.
chamou pelo seu nome, quis ir na sua casa, quis ter intimidade, viu sinceridade na vida de Zaqueu e trouxe salvação para a sua casa. Eu não sei de que maneira Deus está falando no teu coração. Esse texto é tão conhecido, podemos dizer até de uma forma vulgar, tão batido, né, esse texto. Até mesmo eu relutei essa semana, eu ia pregar esse texto na terça-feira, e eu mudei a mensagem. Eu creio que o Senhor mudou, né? Mas mesmo antes eu ia pregar esse texto no domingo, e eu não preguei. Eu fiquei relutando. Não, o texto todo mundo conhece, aqui está batido. Mas hoje eu falei, não, é hoje. Eu não sei, sabe, mas o que você tem passado? Como é que está o teu coração? Quem sabe a multidão tem te afligido, você tem sofrido, e a multidão tem impedido de você ter esse contato íntimo com Jesus. Você até vem na igreja, você está na igreja, né? Você veio, mas precisa ter essa intimidade com o Senhor. O Senhor quer ser teu amigo. E duas coisas que eu aprendo com Zaqueu. Primeiro, podemos buscar ao Senhor, que Ele nos atende. Em Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Amém? Uma outra tradução, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Podemos buscar a Deus, que Ele está atento. Segunda coisa, o Senhor tem poder para te perdoar e salvar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Foi essa frase que Jesus falou ali na casa de Zaqueu. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu e você. Eu gostaria de orar com a tua vida. Eu não sei o que exatamente tem te atrapalhado, tem te afligido, essa multidão que te impede de ver o Senhor. O clamor de Zaqueu era de: Senhor, eu quero te ver, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu ouvi falar de ti, mas eu quero. Ele não imaginava que não era só ver, mas era ter contato, intimidade. E é isso que o Senhor quer conosco, ter intimidade, ser de fato o Senhor da nossa vida, aquele que nós consultamos para qualquer decisão que a gente for tomar, aquele que nos dirige como um amigo, que fala as verdades, que mostra que nós estamos errando. Sabe essa intimidade de alguém que você confia, que você abre o coração, que te dá conselhos de amor, de esperança, que até disciplina, mas te disciplina porque te ama. O que tem te atrapalhado, querido? Qual é a multidão que tem levantado sobre a tua vida e tem te impedido de chegar de forma íntima até Jesus? Feche teus olhos. E você que está sendo confrontado pelo Espírito Santo de Deus, vai ficando em pé no teu lugar. Você que deseja, fala: Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ter eu quero ter esse íntimo contato com o Senhor. E essa multidão, essa falta de perdão, esse rancor, essa angústia tem me impedido de te conhecer. Mas eu vou vencer, eu vou insistir, eu vou avançar,
Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Fale com Deus agora, querido, de olhos fechados, cabeças baixas. Fale com o Senhor. Apresenta a tua vida. O Senhor tem poder para te perdoar, para te salvar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de sermos íntimos do Senhor. Quantas vezes, Senhor, situações, o nosso próprio eu se levanta como uma multidão para impedir de tocarmos no Senhor, de nos relacionarmos com o nosso Deus. Multidão que se levanta para nos humilhar, para nos atrapalhar, para que venhamos a perder a bênção, para que a gente não veja os milagres e as maravilhas que o Senhor preparou para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, e entregamos toda a multidão, todo empecilho, todo embaraço, todo pecado que nos atrapalha de te ver, de te conhecer, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, meu irmão, abençoa minha irmã, Pai, abençoa-nos, ó Deus. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos e queremos ser íntimos do Senhor a cada dia mais. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu te louvo, eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém.